pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 23 de junho, nosso olhar se volta para o mistério da paixão do Senhor. Nosso olhar se volta para o mistério da cruz do Senhor. E como nós precisamos deste olhar voltado para a cruz, o olhar que encontra no olhar de Jesus crucificado o sentido, a força e a razão para continuar lutando, para continuar trabalhando, para continuar esforçando-se cada dia para exercer bem a missão, para viver bem a missão, inclusive para sofrer os percalços da missão. Não é fácil, mas olhando para a Santa Cruz, contemplando o mistério da cruz do Senhor, nós também somos capazes de encontrar o sentido para continuar carregando a nossa cruz, para carregar a nossa cruz com a verdadeira paciência, com a humildade devida, com a alegria devida. Às vezes nós perdemos esta capacidade de nos alegrarmos diante da cruz, diante da realidade difícil pela qual nós passamos e passamos sempre. A realidade da cruz é algo concreto na vida cristã. Não é somente privilégio de uns, não. Levar a cruz, carregar a cruz, viver a experiência da cruz, não é privilégio de ninguém, é comum a todos. Todos nós precisamos acolher, carregar e viver esse mistério da cruz, olhando para a cruz do Senhor. E se nós pararmos de olhar a cruz do Senhor, perderemos o sentido. Aí a nossa cruz torna-se um peso que com certeza nos esmaga, nos adoece, nos arranca a alegria, o sentido de viver, o sentido de agir, o sentido de continuar na missão, o sentido de permanecermos unidos a nosso Senhor. Seguindo nossa reflexão sobre a oração, do livro A Oração Infalível, de Dom José Francisco Falcão de Barros, São Jerônimo, comentando o texto de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Escreve São Jerônimo, se se dá ao que pede, se o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre, então quem não recebe, quem não encontra, e a quem não se lhe abre, sem dúvida não pediu, nem buscou, nem bateu. São João Clímaco diz, quanto à natureza, a oração e a conversação e a união do homem com Deus, quanto à sua eficácia, é mãe da graça, perdão dos pecados, ponte para atravessar as tribulações, muro para resistir às lamentações, às tentações, punhal para vencer nas batalhas, exercício e obra de anjos, princípio da alegria do céu, obra que nunca se acaba, fonte das virtudes, ministra das graças, aproveitamento invisível, conservação da alma, luz do entendimento, desterro da confiança, estribo da esperança, arma contra a tristeza, riqueza dos monges e tesouro da vida solitária. Para quem ora verdadeiramente, a oração é a corte da justiça, a sala do juízo e o tribunal do Senhor antes do juízo futuro. Escreve Ludolfo de Saxônia, se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, sê homem de oração.
Se queres alcançar a virtude e fortaleza para vencer as tentações do inimigo, sê homem de oração. Se queres mortificar a tua própria vontade, com todos os seus gostos e apetites, sê homem de oração. Se queres conhecer as astúcias de Satanás e defender-te de teus enganos, sê homem de oração. Se queres viver alegremente e caminhar com suavidade pelo caminho da penitência e do trabalho, sê homem de oração. Se queres afastar de tua alma as moscas importunas dos vãos pensamentos e cuidados, sê homem de oração. Se queres sustentar com a gordura da devoção e trazê-la sempre cheia de bons pensamentos e desejos, sê homem de oração. Se queres fortalecer e confirmar teu coração no caminho de Deus, sê homem de oração. Finalmente, se queres arrancar de tua alma todos os vícios e plantar em seu lugar as virtudes, sê homem de oração, porque nela se recebe a união e a graça do Espírito Santo, a qual ensina todas as coisas. E além disso, se queres subir à elevação da contemplação e gozar dos doces abraços do esposo, exercita-te na oração, porque este é o caminho pelo qual sobe a alma à contemplação e gosto das coisas celestiais. Vejamos que reflexão profunda sobre a oração e como nós precisamos aprender. Tem algo muito interessante aqui que me chama a atenção e creio que deve chamar a atenção de todos nós. A vida com Deus e em Deus não pode ser uma vida repleta de murmuração. Reclama por isso, reclama por aquilo, murmura por isso, murmura por aquilo. Não. Deve ser uma vida de constância. Deve ser uma vida de serenidade. Deve ser uma vida não de reclamação, mas deve ser uma vida de glorificação. Uma vida vivida para a glória de Deus e em Deus. E assim a nossa alegria também, ela se expande, porque não é uma alegria que brota de qualquer coisa, mas da experiência da cruz do Senhor, que alegra, que sustenta o nosso coração. Hoje, 23, sexta-feira, a palavra de Deus nos é dirigida uma vez mais. Mateus capítulo 6, versículos de 19 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Dois elementos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, o ajuntar tesouros. Quais tesouros nós estamos juntando? E onde esses tesouros estão sendo guardados? São tesouros que passam? São tesouros terrenos ou são tesouros celestes? Ouvimos no Santo Evangelho que se juntarmos tesouros neste mundo, perderemos o nosso tempo, porque a traça, a ferrugem corroem, o ladrão rouba. O tesouro deve ser juntado no céu.
devemos cultivar dons, graças, coisas que nos ajudam a ir para o céu e podemos levar para o céu. Depois também, o olhar. Os olhos são as janelas da alma. O esforço para que o nosso coração, porque é forte quando Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o que é mais importante na sua vida? O que é que eu tenho de mais importante na minha vida? Será que Deus é o centro da minha vida? A vontade de Deus é o centro da minha vida? As coisas de Deus, a obra de Deus é o centro da minha vida? E ainda diz, o olho é a lâmpada do corpo. Se a lâmpada estiver apagada, se a lâmpada estiver sem luz, então todo o corpo está mergulhado na escuridão. Tenhamos a devida atenção com o ajuntamento dos tesouros. Tenhamos a devida atenção de descobrirmos e redescobrirmos sempre onde está o nosso tesouro e o que é o nosso maior tesouro. Tenhamos a devida atenção com aquilo que em nós é luz, com aquilo que é a luz dos nossos olhos, para que não sejamos envolvidos, tragados e levados à escuridão total. A escuridão total, a destruição de tudo, o aniquilamento de tudo e venhamos perder a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, uma abençoada sexta-feira, que Deus abençoe a você. Que nosso Senhor nos fortaleça sempre em nossa vida, em nossa missão. Que nosso Senhor nos dê a graça de contemplarmos a sua cruz, de sermos tocados por este mistério santo e que a cruz do Senhor seja força no carregar da nossa cruz. Que o exemplo do Senhor nos ajude a perseverarmos em nossa vida, em nossa missão, em nossos trabalhos, em nossa ação. Que Deus abençoe a você.